Veja só, nós temos esses dias de conferência, e o nosso tema é aliançados em Deus, né? E que a gente possa estar mesmo aliançado em Deus sempre. Nossa vida tem que ser pautada em cima disso. Nós vivemos sobre isso, né? Necessitamos disso. E se não for o Senhor no nosso caminho, na nossa vida, né? Eu e a Ilza, deixa eu falar um pouquinho da nossa vida. Nós temos 40 anos, 2 meses, 5 horas e 26 minutos de casamento. Quatro décadas já, né? Dia 17 de abril, a gente fez 40 anos. E aí ele fez uma surpresa para mim. Ele me levou no hotel, na cidade, no hotel, que nós passamos a nossa lua de mel. Ele é romântico. E tinha flores lá no apartamento, não tinha? Ah, estava todo enfeitado, cheio de presentes. Amém. Queridos, namorar é bom demais, sim ou não? Viver é bom, é ou não é bom? Eu estou aprendendo a namorar ainda, é verdade? Vocês têm que me ensinar esse negócio aí, porque eu ainda não estou completo nisso, né? Cada vez que passa eu quero aprender mais e mais. Eu ensino. Aí eu fico vermelho, né? Mas eu não lembrava a verdade. A gente fez 40 anos, eu fiz a surpresa para ela. A gente foi no mesmo hotel que a gente passou a lua de mel, né? Casamos no dia 17 de abril de 1982. Faz tempo, né? E já faziam 8 anos e 5 meses e 6 dias que nós saímos daqui. E o nosso sonho era voltar. E Deus deu esse presente, exagerou, para nós estarmos, preparou esses dias para a gente estar aqui junto com vocês. Eu tenho visto vocês aí, cada um de vocês, cada abraço, cada carinho, né, que eu fiz aí e tal. Estava falando com o Sandro agora, fiz o casamento teu ou não, Sandro? Como que tu não lembra, cara? Eu disse, louca. Fiz, Patrícia, é isso aí? Curso de noivos também, amém. Querido, no meio dessa alegria toda, hoje à tarde eu lembrei de uma coisa que deixou meu coração assim entristecido. Eu lembro que o noivado do Pato Rouco, e eu chamava o Van Clay carinhosamente assim de Pato Rouco, eu brincava com ele, porque a gente trabalhávamos junto aqui na igreja. E eu lembro que ele noivou e ele veio conversando e tal, o pastor quer noivar hoje e tal, né? E era uma surpresa aquele dia, o pai dele estava aqui também, a Nancy, o Júlio estava, não sei se o Júlio está aí, a Nancy. Estão lá em cima, Deus abençoe. Então, aí ele desceu, eu lembro que ele desceu com a Rayana, né? E aí, quando ele desceu primeiro e saiu, não, peraí, volta, tal, né? Fiz ele voltar, aí eu fiz esperar ela e pegar pela mão, tal, e ele veio, e aí ele botou ela para frente, não, sobe primeiro e pega, né? Mas é uma maneira de a gente brincar, e essa cena o pastor Edson gravou, e está no YouTube isso. Interessante, eu não lembro do dia, né? Eu tenho 2 virtudes muito importantes, muito fortes, né? A primeira é uma excelente memória, vocês já perceberam, sim ou não? A outra eu esqueci. Mas foi um momento tão gostoso, momentos que a gente passa, ele passa na nossa vida. Aproveite esse momento, querido. Aproveite esse momento que tu estás com a tua esposa, na tua família, né? Alguns aqui a gente fez o curso de casados, fez o curso de noivos e tal, já casaram, já tem filhos, já estão bem mais velhos que a gente, né, Ilza? Já estão bem mais gagados que a gente e tal, ranzinza, né? Mas a gente veja assim, não, pastor, já tenho filho e tal, já está barbado meu filho e tal, né? Que beleza. Amém, querido? Graças a Deus por isso. Não sei se o Alan pode jogar para a gente lá na tela. O tema nosso é aliançados em Deus. E esse é um tema gostoso porque a gente tem vivido isso na nossa vida durante quase 3 décadas, 29 anos, né? 29 de setembro vai fazer 30 anos que a gente convive com isso. E Deus tem restaurado o nosso casamento. Deus tem feito algo especial, né? Deus tem, assim, reconquistado o nosso coração para Ele. E
E a gente tem vivido isso, e tem passado essa vida, né? Olha só, aquela foto lá tem 11 anos. 11 anos e 5 meses, né? E alguém disse assim: pastor, você não muda, você continua o mesmo. Vocês estão vendo como eu mudei? Eu tinha cabelo naquele tempo, né? Mas a Ilza não mudou, porque eu passo trabalho, queridos, com ela, e ela não passa trabalho comigo. Mas casamento é parceria, está marcado lá, não é? Parceria é um projeto chamado família, no qual o autor é Deus. O autor é Deus. Nós não podemos esquecer disso, o autor é Deus. Essa é a importância nas nossas vidas, é de entender que no meio da brincadeira, no meio do namoro, das dificuldades, das lutas, das adversidades e muitas vezes decepções, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco, Deus está sempre conosco. Aí o Zé marcou aqui: casamento é cuidar um do outro, é renunciar a hábitos de solteiro. Casamento é cuidar um do outro. Amém? É renunciar a hábitos de solteiro. Amém? E construir hábitos que vão fortalecer a vida dos dois. Então nós mudamos passo a passo, né? E a gente fica aprendendo a isso. Então o que é uma parceria? Eu acho que é a base do casamento, parceria. Totalmente a base do casamento. E não tem coisa mais gostosa. O que é uma parceria? Não tem coisa mais deliciosa do que você falar para as outras pessoas que o teu casamento é feliz. E tu exalar esse perfume e dizer: não, eu acho que isso, parceria é isso, é dizer: não, meu casamento é um casamento feliz, eu sou feliz. Não só nas redes sociais, como a gente vê muitos casais, né? Na rede social, com maior amor, parece, tudo é maravilhoso, mas na realidade não é bem assim. Eu fico pensando assim, como Adão ficou olhando para Eva pela primeira vez, né? E Eva assim foi atraída de uma forma especial. Lembra a serpente, o que falou para Eva? O que era para ela não comer o fruto, né? Não, ela não disse assim. Ela disse assim, Eva, come o fruto. A Eva ficou resistindo: não come. Aí ela: não, come, boba, emagrece. Enganou ela. E nós temos que tomar cuidado dessas coisas que nos enganam também. Amém, querido? Viva com a pessoa do teu lado aí. Às vezes a gente tem as dificuldades nossas, né? E de vez em quando tem uma pegadinha para a gente. Então nós temos que realmente fortalecer cada vez mais e mais, e esquecer esse hábito de solteiro. Nós temos que casar, né? E eu quero deixar com vocês alguns temas que a gente vai falar, e depois nós vamos compartilhar com o pastor Luiz e o pastor Edson. Não sei se o Alan pode dar o segundo toque lá. Alguns dos temas que nós vamos falar com vocês aqui está: entendendo nossa identidade no casamento e em Deus, diálogo para resgatar o início de tudo, amor, respeito e confiança para solidificar o matrimônio, santificação, transparência e fidelidade, relacionamento íntimo com Deus como parte mais importante do casamento. E nós estamos aqui, assim, muito tranquilo, para contar para vocês aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Nós não pegamos mensagem de ninguém, não assistimos nada. A gente peguei algumas gravuras ali e tal, mas foi algo que Deus trabalhou no nosso coração, falou no nosso coração, para trazer para vocês. Eu tenho certeza que vocês peneirarem algumas coisas aí, vai servir de bom grado aí para o casamento de vocês. E aquilo que eu falei é recíproco, né? Nós sempre estamos aprendendo o casamento, sempre estamos aprendendo algo novo, aquilo que Deus tem preparado para a gente. Que a gente vive, a gente pega uma pessoa que é estranha, começa a gostar dela, começa a admirar e tal, e parece que aí não fica velha, é verdade. Eu olho por trás assim, parece que é uma menina ainda, né? Por trás. Eu tinha pedido para ela calar a boca, não adiantou, queridos. Mas eu te amo. E a gente convive com a pessoa e tal, e são 40 anos. Alguns vão dizer assim: meu Deus, pastor, o senhor ainda estava no ventre quando casou, pela sua aparência.
esta amarela parece que não representa a idade que tem, né? Agora eu, misericórdia. Mas são 40 anos bem vividos, né? Nós temos as nossas dificuldades, lutas, viemos compartilhando com o pastor Edson as dificuldades. Nós temos 3 filhos, a Kate, que vai fazer 39 anos, agora em setembro, casada com o Josiel, e tem 2 filhos. Nós temos um neto de 14 anos, o Lucas, e uma menina que vai fazer 11 anos, a Yasmin. Aqui na Bahia, nós temos 3 netos baianinhos, amém, queridos? É baiano da gema. São japoneses, mas são baianos da gema. Como é que pode ser, né, baiano japonês? Mas são japoneses, são baianos. A Naomi com 8, são tantos que eu esqueço o nome, veja só. É porque cada um tem um apelido, né? Eu estou tentando falar o nome. Ajuda, pelo amor de Deus. O Noah que tem 4, e agora nasceu a Lisa aqui. Maite. Eu queria ver se estava atento aqui. A Maite. E em Santa Catarina nasceu a Lisa, do Ramon. Então a Carla é casada com o Rodrigo. E o Ramon é casado com a Samanta, que tem a Lisa também. 2 netos nasceram nesse mês. Um dia 4 e outro dia 15. Quero ver quem é de vocês que dá conta de fazer isso. Num mês fazer 2 netos. Amém? A delícia fazer neto, né? Então eu disse para eles, são meia dúzia, e a gente, para passear com eles, já comprou uma Kombi velha para passear, né? De dia a gente vende peixe, e à noite a gente dá uma passeada com elas, divulga o evangelho ainda no microfone. Entendendo nossa identidade no casamento e em Deus. Como que a gente entende isso? Se a gente vê que um cordão de 3 dobras não se pode romper, né? E aí diz assim, ó, se alguém prevalecer contra um, os 2 resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ou seja, se nós acreditamos que Deus está conosco, aliançado conosco, não vai arrebentar. Amém, queridos? Amém? Eu sou testemunho disso, né? O meu casamento estava arrebentado, e aí quando eu trouxe o Senhor, Ele fez a 3ª dobra, o 3º nó, e nos guardou até hoje. Quero só lembrar que o nosso casamento estava arrebentado, com problemas, porque o problema era ele. Vocês entenderam porque a mãe dela cala a boca agora, né? Mas veja só, casamento, união, ali na aliança, Deus, marido e esposa, casamento perfeito e Deus agindo. Amém? E aí eu quero deixar a Ilza agora contar alguma coisa daquilo que Deus agiu na nossa vida, no nosso casamento. Quando a gente pensou que não tinha mais solução, eram 11 anos de casamento, são 29, um pouco mais de 29, nesse setembro completa 30, que a gente está aliançado com Deus, que nós fizemos essa aliança, que a gente pediu, Senhor, entra no nosso casamento, entra na nossa casa, entra na nossa vida, né? E mexe com a nossa estrutura. É difícil, e mexeu mesmo com a estrutura, e mudou tudo, naquilo que eu tinha, que eu pensava, que eu fazia, que eu agia, da maneira que eu queria, às vezes pensando como se eu fosse solteiro, e aí mudando os hábitos, e Deus entrou e disse assim, não, Carlos, muda, né? Seja mais gentil, seja mais amoroso, não seja igual a sua esposa, general, mandona, pitbull. Eu estou feliz, queridos, eu estou feliz, amém. Eu tinha um amigo que dizia assim, eu estou feliz, alegre, além de contente. Veja só que era, muita alegria, né? Vamos trocar? Agora o microfone está comigo. Fica aqui do meu ladinho, por favor. Viu como ele obedece? O cordão de 3 dobras não se pode romper. Bom, eu quero falar do início do nosso relacionamento. Aos 14 anos de idade, nós 2 começamos a nos apaixonar, né? 14 aninhos. Aos 15 anos, a gente começou a namorar. Deixa eu falar um negócio para vocês, foi dia 11 de 79, vai fazer 43 anos, dia 11 de 79, às 15 horas e 43 minutos, verdade,
Não vais falar o beijo. o tempo do beijo? 3 minutos e 35 segundos foi o nosso beijo. Haja fôlego. Estamos no Guinness Book. Aos 17 anos nós noivamos e eu casei aos 17 e ele, em março, ele fez 18, em abril a gente casou. Por quê? Por que eu casei com ele? Porque ele, aos 18 anos, ele estava desesperado, achando que não ia casar mais. Aí, salvei o menino, né? Então, a minha sogra até hoje diz assim, né? O Guto, a gente chama ele de Guto. O Guto não deu trabalho nenhum para me criar. Eu disse, claro, eu terminei de criar. A senhora não terminou, né? Peguei aos 15. E o interessante é que eu criei os 3 filhos nossos, eles foram, mas esse nunca vai. Esse fica. Eu nunca termino de criar. É a noite, né? Aleluia. É a noite, tá. Deixa aqui. E aí, aos 17 anos, a gente casou, né? Pura paixão. Tudo, o casamento, casamos, né? Na igreja, tudo direitinho, tudo. Fizemos as nossas promessas, testemunha, tudo. Mas tudo tradicional. Ninguém estava preocupado com o que ia prometer um ao outro, ninguém tinha consciência de nada, né? Eram praticamente 2 crianças. Que muitas vezes eu disse para o meu pai e para a minha mãe, vocês não tinham juízo, não? Né? E aí, mas o que aconteceu foi o seguinte, iniciamos o nosso relacionamento, 2 almas diferentes, 2 almas, né, com problemas, né, na criação, famílias diferentes. Até, embora a gente morássemos próximos, tudo, eu posso até dizer que criação diferente, né? E aí, como vocês podem imaginar, sem o cordão da terceira, né, sem a terceira dobra, nós tivemos muita dificuldade no nosso casamento. Eu, né, aos 17 anos, assumi um relacionamento, um casamento, achando que eu sabia de tudo, que eu não precisava de conselhar, que eu estava certa em tudo, autoritária, perfeccionista, né? Para casar comigo tinha que ser, né? Eu tinha liberado uma palavra de solteira, né, para minha mãe. Eu disse, eu via como a minha mãe era tratada com o meu pai, pelo meu pai, eu via como é que era a situação, e eu liberei uma palavra, e eu disse, o meu marido nunca vai mandar em mim, o meu marido nunca vai levantar um dedo para mim, porque se ele levantar um dedo, eu levanto os 10, né? Estou representando, querido, eu já mudei. E com isso eu fui tomando a frente no nosso relacionamento. Com isso eu fui tomando a frente como esposa, como administrar a casa. Depois vieram os filhos, a educação dos filhos eram comigo, e eu fui tomando conta de tudo. Eu era como é que eu vou dizer? O esteio, o que, né? E eu era vista como a mulher forte, a forte, e é muito ruim isso, porque quando a gente se coloca nessa posição da forte, que enfrenta tudo e pode tudo, no momento da nossa fragilidade, a gente não encontra nenhum ombro, porque eles acham que a gente realmente não precisa. E acaba a gente sofrendo por essa carga que a gente pega, que eu peguei, que não era minha. E
não era só eu que não tinha o Senhor, que não tinha ensinamentos do Senhor, não era só eu que não estava sarada, ele também não. E quando eu peguei tudo, ele deixou. Ele deixou porque também era cômodo para ele. Ele era para ser o cabeça do nosso lar. E o cabeça o que é? Tem os ouvidos, os olhos, né, a boca, né? Então o cabeça, ele deve ouvir a voz de Deus. E com os olhos ele deve, né, instruir, guiar a esposa. Ele deve proteger a esposa. Ele deve orientar e dizer, apresentar o perigo que ela possa enfrentar ou está enfrentando. Ele deve alertar. A boca, ele é o provedor. Ele é que é o provedor da casa. Ele é que deve se alimentar da palavra de Deus, devorar a palavra de Deus, para poder edificar a sua esposa e os seus filhos. Essa é a responsabilidade do cabeça. Essa é a responsabilidade. E ele não tinha isso, ele não sabia nada disso. Então, nós fomos levando o nosso casamento assim, do nosso jeito, do nosso pensamento. Então, nós tivemos muitos conflitos, porque eu era autoritária, dominadora, perfeccionista, né? E ele foi se omitindo. Chegou um tempo que ele amanhecia já para o serviço. E só vinha quando anoitecia, quando estava muito tarde, ele vinha. Ele não tinha, muitas vezes, a maioria das vezes, mais prazer de vir para casa. Porque ia chegar em casa, né? Claro que não todo o tempo eu era assim. Eu tinha o meu lado também bom, porque senão eu não tinha conquistado ele. Né? Ele costuma... Ele costuma dizer que quando ele começou a namorar comigo, o tio dele alertou ele. Disse, olha, veja bem, né? A família, olha bem, tal. Ele costuma dizer isso. Ele costuma dizer que a minha mãe disse, ela é ruim, ela é braba. Tu pensa que ela é essa coisinha querida? Ela não é. A minha sogra tentou me avisar, mas eu não quis. Claro, ele não queria saber se eu era cozinheira, se eu era faxineira, se eu era... Entendeu, irmãs? Quando o marido vai procurar, ele não vai procurar nada disso. Senão ele pediu um currículo, né? Mas ele estava interessado em outras coisas, né? Na bonitinha... 15 aninhos, 17 aninhos, né? Mas aí eu digo para ele, quando ele me fala isso, eu disse, pior foi a minha situação, porque a tua mãe bem esperta não me advertiu de nada. Ninguém me advertiu de nada, eu entrei no escuro, assim, foi, iludida por esse sorriso, por essa simpatia, por essas brincadeiras, né? Por um romantismo todo. Mas o que a gente mais sofreu no nosso casamento foi o ciúme. O ciúme era como um jogo de ping-pong. Uma hora era ele que tinha um ciúme doentio, aí esse ciúme levava a gente a ficar 5 dias ou mais sem nos conversar, por nada, por bobiça, por insegurança e por tudo mais, né? Outra hora era eu que tinha esse ciúme, e aí a gente viveu com esse ping-pong até o Senhor entrar na nossa vida. Até o Senhor entrar e resolver isso em nossa vida. Então, quando entrou o cordão de 3 dobras, quando nós entregamos, né, o Senhor, a nossa vida para o Senhor, e nós fizemos uma aliança com o Senhor, no nosso matrimônio, né, a vida pessoal e nosso matrimônio, dentro dessa aliança, irmãos, nós colocamos a Kate, a Carla e o Ramon. Bem conscientes que Deus não tem netos,
mas que nós tínhamos que proteger eles dentro dessa aliança, até um dia eles tomarem uma posição, até um dia eles tiverem um encontro real com o Senhor, né? E então essa foi a minha oração, né? Incessante. Fugiu? Saiu, né? Pelos nossos filhos. A nossa vida antes de conhecer o Senhor nos trouxe, não só trouxe insegurança um para o outro. Foram 12, 11 anos. 11 anos de casamento sem o Senhor. Foram 11 anos que nós ferimos muito um ao outro. Nós magoamos muito um ao outro. Nós não éramos transparentes um ao outro. Nós não tínhamos liberdade de expressar os nossos sentimentos um pelo outro, porque nenhum dos dois tinha maturidade para ouvir o que o outro tinha para dizer. Quando o Senhor chegou, ele tinha muita coisa para trabalhar. E não foi do dia para a noite ou da noite para o dia. Foram meses, anos. E até hoje o Senhor tem trabalhado no nosso relacionamento. Não, tu não está ruim assim ainda, né? Mas a Bíblia diz que a gente não deve desnudar o irmão. Então eu vou dizer que não. Então, quando o Senhor entrou, o Senhor começou a trabalhar. Mas, preste bem atenção nisso, quando o Senhor se revelou a nós, Ele esperou a nossa decisão. E nós decidimos a entregar nossas vidas e o nosso relacionamento a Ele. E nós fizemos a nossa parte. Nós nos esforçamos para ir buscar, dia após dia, o conhecimento da palavra do Senhor. E buscando o conhecimento da palavra do Senhor, nós percebemos que a única forma de nós conhecermos o caráter do Deus que nós servimos é conhecendo a palavra dele. Quem conhece a palavra do Senhor não tem nenhuma outra doutrina, não tem nenhum outro engano que possa vir e nos tirar da presença dele. Porque nós vamos dizer, não, isso não é do caráter do meu Deus. O meu Deus é assim. Amém? Então nós começamos a deixar o Senhor trabalhar no nosso relacionamento. Nós ficamos até de madrugada com pastores, porque assim, nós tentávamos resolver as nossas situações. Mas quando não tinha condições, não havia acordo, nós buscávamos uma terceira pessoa, né? Ou seja, no nosso caso, nós tínhamos confiança no casal de pastores que nós congregávamos, então nós buscávamos a ajuda deles. Teve muitos momentos que ele disse para mim, nós não temos mais jeito, vamos dar um tempo, porque nós não temos mais jeito. Mas aí eu estava fortalecida, eu dizia, temos sim, nós vamos continuar. Aí eu ligava, marcava um aconselhamento, íamos nós dois lá e tal, e era coisa que para nós era difícil, mas para quem estava ouvindo, a gente só ouvia e dava uma palavra, bastava. Mas nós estávamos decididos a ouvir e a obedecer. Porque ouvir conselho, ter conhecimento da palavra dela e não andar segundo ela e não colocar em prática aquilo que nos aconselha, irmãos, você vai continuar do jeito que se entregou para Jesus, do jeito que não há crescimento na sua vida, não há mudança na sua vida, não há mudança na vida do seu esposo, não há mudança no seu casamento, não há. E outra coisa, até 11 anos de casados, os maiores afetados pelo nosso mau relacionamento eram os nossos filhos. As crianças, irmãos, eles não têm maturidade para entender as fases que nós passamos, as situações que nós passamos.
Eles não têm maturidade, mas eles sentem calados muitas vezes. E muitas vezes eles demonstram através de rebeldia. Então, o que acontece com nós reflete sobre os nossos filhos. Amém? E pode ter certeza, tudo que, a partir do momento que o Senhor vem nos resgatar, tudo que o Senhor fez com nós, os nossos filhos foram observando, e hoje eles levaram para o casamento deles. O nosso filho um dia disse, testemunhando, ele disse: eu quero imitar o meu pai como esposo. Os seus filhos podem dizer isso? Seus filhos podem dizer isso? Que quer imitar a sua mãe como esposa, que quer imitar o seu pai como esposo? Deixa eu só dar um parecer aqui. Interessante isso aí do meu filho. As minhas filhas, por exemplo, eu fiz o casamento das duas. Tive o privilégio, né? Eu fiz tanto casamento que a gente, acho que já passaram, sei lá, até 50 eu contei. E aí, elas disseram: ó, pai, eu disse assim, vocês pegam o pastor, outro pastor, porque eu quero estar bem tranquilo, a gente já fica nervoso, né? Principalmente na primeira filha. E aí ela disse: pai, eu sei quem vai impor a mão sobre a minha cabeça. Então, Deus deu o privilégio de fazer o casamento das duas também. Isso é importante o quê? O teu testemunho dentro de casa, aquilo que Deus fez na tua vida. Como é que está o nosso casamento? Essa terceira dobra, essa aliança. Será que verdadeiramente que a gente está aliançado em Deus? Nós temos dado espaço para Ele fazer parte da nossa vida? Será que Ele tem oportunidade de ministrar no nosso coração e os nossos filhos se entenderem isso? E que a gente possa mudar, nós mudamos, conseguimos mudar, entendemos essa mudança? Será que a gente tem deixado Ele trabalhar na nossa vida, no nosso casamento, e deixar assim, e nós sermos testemunha? E as pessoas olharem para nós, aquilo que eu falei, e gostoso de dizer: puxa, eu queria ser como aquela pessoa, como aquele casal. Aí eu costumo dizer que, quando Jesus está em casa, até o vizinho sabe, não precisa falar, né? Então, a maneira que a gente tem levado, que nós temos nos encontrado, que nós temos nos entregado para isso, e nós que estamos na igreja já há algum tempo, né, a gente aprender, e a Isa falou, nós buscamos, a gente ficava às vezes até 2 da manhã pedindo conselho, e não foram poucos os dias, e os pastores estavam disponíveis, à disposição nossa, e eu tinha uma desconfiança tremenda com o pastor. Eu achava que pastor era tudo larápio, tudo sacana, e depois aquilo que a gente julga, será julgado. Mas eu não sou larápio nem sem vergonha. Mas eles dizem, né? Eu não falei que era para ela ficar quieta aqui, pessoal. Não adianta. Toma parte disso, Senhor. Me ajuda. Mas a forma de que a gente está andando, de que nós buscamos, de que nós esforçamos, nós precisamos melhorar. Amém, queridos? Nós temos uma terceira dobra, o Senhor está aliançado conosco. Ele é o nosso socorro. E nós conseguimos reverter, a gente nas andanças nossas aí, nós ministramos para casais há 27 anos, nós começamos e tal, a gente palestrando, fazendo curso, e ministrando em palestras, em congressos, em encontros e retiros, e alguém falou para mim sobre alguém me deu um abraço aqui e me disse: pastor, aquele encontro de namorados e tal, eu não esqueço até hoje o que aconteceu, né? E acontece isso, tem coisas que, eu cheguei em Luiz Eduardo lá, as pessoas falando: pastor, o senhor fez aquele curso com a gente de casados e tal, aqui de noivos, então, o que nós aprendemos, a gente tem nos esforçado para poder passar para os casais. Nós temos nos esforçado para que as pessoas entendam que há possibilidade de mudança, e mudança drástica, amém? Aquilo que a gente pensa que não tem mais solução, tem solução. Deus entra e Ele faz a obra especialmente, né? Deus vem e com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, Ele diz assim: eu tenho solução, eu quero trabalhar no casamento de vocês, eu quero resgatar o primeiro amor, amém? Tanto com vocês, comigo,
como nessa aliança. Então, tudo que está ligado com Deus, eu até marquei 3 versículos aqui, só abrindo aspas e fechando aqui já, eu quero deixar 3 versículos para vocês, rapidamente aqui, que me veio na memória, enquanto eu estava ali, e o primeiro está lá no primeiro livro de 1 Coríntios, e no capítulo 3, 15 e 16, aliás, 16, 17, diz assim: não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É uma pergunta. Vocês sabem que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração? É uma pergunta redundante, mas às vezes a gente esquece disso. Agora, entender que o corpo, e aí nós vamos entender que o corpo não pertence mais para nós. Olha só, e aqui diz que a gente é o templo. Quem é o templo do Senhor aqui? Amém. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. E nós vamos falar sobre santificação. Olha só, agora 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o nosso corpo não é mais nosso, né? E assim, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Diga: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Diga: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Às vezes a gente esquece disso. O Espírito Santo de Deus habita em ti, e eu tenho que te amar de uma forma especial, eu tenho que te ver algo especial, algo diferenciado. Quando eu olho para a Ilza, eu vejo algo diferente, porque o corpo não é dela, o Espírito Santo está aqui. Agora o mais importante para nós, que gostamos de fazer sexo, olha só. O silêncio, até fiquei preocupado com as irmãs. Pastor Luiz, ensina esse povo. Eu sei que você é pegador. Olha só, querido. Olha só. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher para com o marido. A gente tem que ser bondoso um com o outro, reconhecer, elogiar. Hoje tu estás maravilhosa. A Ilza põe vestido e tal, eu gosto do vestido, e ela pergunta: eu estou bem? Qual vestido que eu devo usar e tal? E eu sei. Alguém não quer que eu fale? Foi, tá vendo? E eu esqueci. É aquela memória dele, boa memória, sabe? Fecha a porta aí que a palavra vai voltar, não vai fugir daqui. Isso. Tá. Elogiar. Estás bonita, estás linda, és especial, maravilhosa. Não é ser falso, né? A hora que ele realmente não gosta, também ele diz: tu tens melhor, troca, né? E aí, esse não fica legal. E ela sabe que quando ela, por exemplo, vai cortar o cabelo, vai fazer alguma coisa, e ela chega em casa, eu não falo nada. É porque ele não gostou. Eu não falo nada. Ou a roupa que ela comprou, eu não falo nada, eu fico quieto. Quando eu gosto, eu elogio. Então ela já sabe. Sim. É a maneira dela saber que eu não gostei. Amém? Agora, quando ela fala que eu não falo toda a vida, e às vezes eu falo, aí ela sabe que eu não gostei também. A mulher não tem poder no seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Olha só que lindo isso aqui. Na realidade, queridos, a gente tem que entender, hoje nós vivemos num tempo de egoísmo, e a gente acha que o corpo é nosso, a gente tem que cuidar, sim ou não? O meu está defiando, né? A vida está sendo aos poucos do meu corpo, né? Mas a gente tem que cuidar, pelo menos tomar banho uma vez por semana, né? Passar um perfume, dá um jeito, né? Quem que tem barba, cuida da barba bonitinha, faz ali e tal. Por exemplo, a Ilza não gosta que eu use barba. Eu deixei barba 54 dias da minha vida, só agora na pandemia.
E ficou branquinha, né? Até bati retrato lá, deixei guardada para poder Mas ela não gosta. Agora tem mulher que gosta de barba do marido. Isso é bom, é legal falar. Só não gosta, tudo bem, vou te respeitar, não tem problema, né? Na pandemia eu não podia chegar junto e tal, e eu deixei. Mas assim, esse elogio, né? Ser sincero, transparente. Olha, eu gosto de teu sim. Cada vez que eu ministro, cada vez que eu faço um programa, eu fiz televisão por quase 5 anos, ou um pouco mais de 5 anos, e eu chegava em casa e perguntava para ela, como é que foi o programa? Naquele entusiasmo que ela dizia assim, gostei. Ela disse assim, eu nem vi. Dormi, que era de madrugada. Eu tinha programa de manhã cedo, das 7 às 7h30, e outro programa das 11 às 1 da manhã. Mas assim, como que eu tenho me comportado? Deixa eu falar. Tu quer falar? Pode falar. Sobre... Só queria fechar aspas aqui. Então, o nosso corpo não é nosso. Pertence ao outro. Amém? Pertence a Deus. O nosso corpo é do Senhor. Cuide dele. Consagre ele. Guarde ele. Prepare ele. Entregue ele. Entregue ele. Entregue ele. No cuidar, né, da sua aparência, do seu corpo, eu vou falar de mim antes de me converter. Eu posso dizer que eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu era muito, muito sensual. O jeito que eu levava o cabelo, o jeito que eu andava, eu não era de usar roupa decotada, shortinho bem curtinho eu usava, apoiado por ele ainda. E aí, não convertido verdadeiramente. Mas eu era super sensual. Me dedicava muito à academia. Não está errado em irmos para a academia. Tem as campanhas até que é ótimo para a saúde, até para o nosso bem-estar mesmo. Mas a motivação de eu ir para a academia é para que o meu corpo ficasse mais sensual. Eu me vestia para o meu marido. Eu gostava muito de receber elogios que não era só dele. Nunca deixei nenhum homem se aproximar de mim. Nunca. Mas o meu ego era massageado pelos olhares e pelas palavras. Mas eu nunca deixei nenhum chegar até mim. Sempre fui do meu marido e sou do meu marido. E não me arrependo disso, né? Então... Louvado seja eu. Quando a gente namorava, nós dois tivemos uma conversa e decidimos o seguinte: nunca um traiu o outro. Se por acaso se um de nós se interessasse por alguém, que nós terminássemos primeiro e para depois se envolver em outro relacionamento para não magoar um ao outro, né? Coisa de adolescente. Eu cumpri a promessa. Então, quando eu me converti, quando nós nos convertemos, né? Eu fiquei hiper revoltada com ele, por ele não ter cumprido a promessa. Porque eu era assim, eu sou assim, é 880. A palavra é a palavra. Tu deu a palavra, cumpra, né? E ele não cumpriu. Foi a maior decepção, mais do que o próprio ato. Então eu também, com isso, eu cumpri. Eu sou uma mulher de caráter. Até que eu li uma palavra que diz assim, ó: se o homem olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, cometeu adultério. Aí eu vi que eu estava no mesmo nível dele.
caiu toda aquela arrogância de que eu nunca deixei um homem tocar em mim. Entenderam? A palavra de Deus. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso no nosso coração. Como é que a gente está? Né? Se a gente entende que o corpo não é nosso, que o Espírito Santo de Deus habita dentro da gente, como é que a gente tem? Alguns anos atrás, teve uma palestra aqui, de um pastor jovem, e ele trouxe uma palavra para os jovens, acho que vocês lembram, e ele tinha um livro chamado A um Clique do Pecado. Quem lembra? Quem lembra? A um Clique do Pecado? Lembro bem disso. Até o pastor Edson um dia conversou com ele, ele estava de boné, ele ficou meio sem jeito aqui e tal, mas na brincadeira. Mas na realidade, queridos, nós estamos sempre a um clique do pecado, sempre. E às vezes a gente está flertando com ele, sempre, um pé vai e volta. Hoje, com o advento da mídia, está muito fácil isso aí, muito fácil, né? Eu estava semana passada, e eu faço a gerência de 3 hotéis, e aí uma das camareiras, a governanta veio falar comigo e tal, que uma das camareiras, mas quieta, calma, tranquila, assim, uma pessoa bem, bem tranquila, batia foto, casada, batia foto dela, para poder satisfazer outros homens, e convidando outras mulheres e tal, e aí eu pensei, meu Deus, e o marido descobriu e tal, e aí queria bater nela e tal, a gente protegeu, mas eu só trouxe isso para vocês não sabem quem é, está longe, mas assim, às vezes está bem perto da gente, e às vezes está no nosso dedo, esse clique. Então, se a gente clicou ou não clicou, ou se pensa em clicar, ou se, como a Isa falou, só no coração, não foi de fato, de vias fato, como aconteceu comigo, que a gente possa trabalhar isso no nosso coração e o perdão, amém, queridos, amém, amém, pedir para o Senhor nos limpar, nos purificar cada vez mais e mais. O nosso corpo é templo, o nosso corpo tem que estar limpo, o nosso corpo tem que servir ao nosso cônjuge sempre, deixar à disposição dele, está tudo bem, está tudo jóia. A Bíblia diz que nós somos um só. Coisa interessante isso. Eu e ela passamos a ser um só. Então eu quero o melhor para ela sempre. E nós temos que lutar contra esse clique. Eu estou falando em todos os sentidos. Porque quando a gente recebe o elogio, é ótimo. Massageia o ego da gente. É bom isso. Agora, como é que nós recebemos isso? Como que nós trabalhamos isso? De que maneira encaixa no meu coração? Se o Espírito Santo de Deus está trabalhando tranquilo, ele vai rebater, né? Na psicanálise trabalha assim, o ego, o superego, o id, o ego e o superego. Se o nosso id, aquele impulso forte, está forte, e o nosso ego diz, não, vai e faz, mas o superego, como fosse a parte do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, assim, cuidado, calma, fica tranquilo, não vá, é perigoso para ti. Lembra que eu falei para vocês da Eva? Come, boba, se emagrece. Ela deve ter, conjecturar aqui na Bíblia, né, não fala, mas ela deve ter dado muitos argumentos para que ela fosse lá, porque a gente não faz uma coisa errada de repente, isso vai acontecendo, e quando Deus está aliançado conosco, se a gente comete esse ato, o que acontece? Ele dá uma afastada, sim ou não? Ele não compactua com o pecado, não dá. Deus é santo demais, Ele é justo demais, e Ele trabalha, e Ele pede licença, diz, olha, aqui eu não posso entrar, aqui eu não, e Ele vira muitas vezes as costas para a gente. Então nós precisamos o quê? Ter a nossa vida santa, né? E nós precisamos nos alimentar cada vez mais e mais da palavra. Você que faz parte desta igreja, ou de qualquer outra igreja, né, que está aqui nessa noite, não deixe de congregar, não deixe de estar na presença de Deus. A pandemia foi uma ferramenta assim, muito forte para nos afastar da presença de Deus, e a gente ficou acomodado, houve uma letargia, né, uma sonolência espiritual, e nós parece que não conseguimos despertar, a gente fica, e nós não arrancamos mais,
Peça para Deus, clame a Ele, suplique a Ele, né? Não fica no nível de oração. Oração é a forma mais básica de conversar com Deus. Agora, quando tu suplica e pede socorro, Senhor, eu preciso que o Senhor venha e se aliance comigo. Eu preciso que o Senhor venha cada vez mais e limpe eu, e purifique eu. Eu quero ficar assim, Senhor. Eu quero que essa terceira dobra, o Senhor faça parte sempre da minha vida. Eu quero que o Senhor seja eterno junto comigo. Amém. Não tem coisa melhor, aquilo que eu falei para vocês, no nosso casamento, querido, a parceria é tudo, a gente é parceiro em tudo, nós tiramos sarro um do outro, rimos um do outro. Vocês sabem o que é sarro ou não? Sim? Os nossos termos portugueses aqui, às vezes pode, né? Por exemplo, eu posso dizer que este rapaz e esta rapariga aqui são felizes, ele dizer rapariga, mas rapariga em cima do altar, não, é um termo português para moça, né? Para menina e tal, mas a gente usa naturalmente isso em casa com os filhos, mas aqui fica uma coisa meio forte. Então nós podemos falar alguma coisa aqui para vocês que pode assim, meu Deus, mas é uma coisa muito forte. Então a gente é parceiro, nós brincamos, a gente liga. Queridos, eu chego em casa, eu bato na porta, nós moramos no 5º andar, eu não bato a campainha, eu chego, e aí nós não temos cachorro em casa, mas eu tenho uma poodle. Às vezes, tá? Às vezes aquele bulldog. Eu chego, bato, e aí eu espero. E ela assim, quem chegou? Quem chegou? Todos os dias, quem chegou? Quem chegou? Quem tem cachorrinho sabe disso, né? Quem chegou? Quem chegou? E aí eu vejo que ela vem abrir a porta e tal, eu tenho que contar. Aí, essa história dele de poodle e tal, ele começou a me chamar de peludinha, peluda. Eu digo, tu não fala isso na frente dos outros, senão eles vão pensar que eu sou uma selva amazônica, né? Ai. Senhor, e eu sou o índio bambam, né, nessa selva. Onde é que eu estava? Isso, obrigado, viu? Queria ver se você estava ouvindo eu. Eu chego em casa, bato, e ela diz, quem chegou? Eu me escondo no corredor, a gente brinca, e esse instinto de brincar não sai de mim. Eu tenho pedido, Senhor, alguns sonhos, eu digo, não tira isso de mim. Aí às vezes pergunta, Guto, tu não teve infância não? Eu digo, eu tive, mas não terminou ainda, deixa. É bom demais. Aí no corredor tem 2 extintores, eu vou lá, fico no meio deles e tal, né? Aí ela vê, quando ela volta, aí eu volto para o elevador e tal, todos os dias. E aí, às vezes eu me escondo, ela diz, vem para cá, eu estou de lingerie. Assim, aí eu que fico assim, brinque com sua esposa. A gente quando namorava, querido, eu levava para casa, a casa do meu sogro tinha carpeia, aí ficava lá e eu andava de meia, e aí eu ia para casa, tirava o sapato, ficava um fio de cabelo, e aí eu olhava assim, ó, aquele fio de cabelo grudado no meu paletó, cheirava, ficava a semana toda com fio de cabelo, porque só podia namorar domingo à tarde. Hoje está fácil, todos os dias, tal, né? Amém. Eu quero orar contigo nessa noite. Muito obrigado pela paciência, viu? Deus tem sido bondoso conosco. Podemos nos colocar de pé? Louvor, se quiser subir, se por favor tiver, fazer gentileza de subir. Tá bem.
A micro decisão, oportunidade, vai fazer a macro diferença na tua vida. Pouquinho. Vai melhorando. É difícil, vai melhorando. Não perca a oportunidade. Amanhã pode ser tarde. Namore. Seja fiel. Seja transparente. Eu perdi 10 anos do meu casamento. Eu não gosto de falar sobre isso. É só exemplo que a gente dá para ver que Deus, Ele pode mudar. Ele vai mudar. Dê oportunidade a Ele, pronto. Deus é vivo. Deus é vivo. Deus é vivo. Bem? Deus é vivo. Se você puder curvar sua cabeça, se for da sua vontade. Grudado com o teu cônjuge, por favor. Abraça ele. Abrace ele. Eu quero orar contigo. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não tenho palavras, Senhor, para agradecer esse momento. Muito obrigado, Senhor, por me trazer novamente a este templo, Senhor, a essa cidade, a este ministério. Nós te amamos, Senhor. Nosso casamento está aliançado com o Senhor. A Ilza falou aqui, Deus, da mudança, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem feito ainda, nós estamos em construção. O exemplo sai de casa, Senhor. Exemplo é na nossa casa. Nossos filhos precisam do nosso exemplo. Os nossos vizinhos precisam do nosso exemplo. A nossa cidade precisa, nosso bairro. A nossa empresa precisa desse exemplo, Senhor. Nós precisamos ser diferentes. Nós temos que mostrar que há uma terceira dobra. Nós precisamos mostrar, Senhor Deus, que é possível e que Deus está conosco. Ah, Pai, nós queremos entender, Senhor, o propósito do Senhor no casamento. Que instituição programada, Senhor, para te agradar. E a base, Senhor Deus, de sustentabilidade da sociedade. Ajuda-nos a entender, Deus, esse projeto especial. Deus, nessa noite, se alguém tem que perdoar, perdoa, Senhor. Ajuda-os a perdoar, perdão. Pai, que o Senhor possa dar graça para cada um, Deus, de entender e de ter a humildade de dizer, eu preciso melhorar, me perdoa. Eu quero resgatar o nosso namoro. Eu quero resgatar a expectativa, a esperança. Eu quero resgatar aquilo que tu pensava de mim. Eu quero dar o melhor. Me perdoa, eu quero recomeçar. Me perdoa, eu quero recomeçar. Será que nós podemos recomeçar nessa noite? Será que nós temos desejo de recomeçar verdadeiramente nessa noite? Eu quero recomeçar. Voltar àquele início de tudo. Pedir, Senhor, muda essa situação. Querido, eu não sei qual é a tua vida, o que está acontecendo, eu não sei. De repente, a expectativa tua sumiu, não está aparecendo mais. De repente, tudo que tu sonhou para o teu casamento, para a tua vida, tu sonhou para o teu namoro, para o teu noivado, tu sonhou para o teu ministério, parece que ruiu tudo. Trabalha no coração de cada um, Senhor, por favor. Assim como o Senhor tem trabalhado e está trabalhando no meu casamento. Obrigado por nossas famílias. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido bondoso. Querido, fale com a tua esposa, fale com o teu esposo. Fale aí, converse com ele. Dá um abraço nele. Diga que ele é importante. Diga que tu precisas melhorar. Diga que tu precisas melhorar. Ilza, eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Amém? Eu preciso. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar.
A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo, sou eu, dono daqui, sou eu, dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo,